Olá! No projeto que desenvolvemos durante o curso, aprendemos a desenhar um telhado estilo caixote, ou seja, com as telhas escondidas por paredes e com calhas coletando as águas pluviais. Pois bem, conforme eu prometi, vou te apresentar um projeto com o telhado tradicional, com telhas de concreto ou cerâmica. O processo de desenho é o mesmo para ambas as telhas. A diferença, falando agora sobre o telhado tradicional em relação ao caixote, é que nesse caso as telhas ficam expostas e temos beirais que passam além das paredes externas da casa. Então, temos que aprender a representar algumas diferenças em relação ao projeto caixote, tanto em planta quanto nos cortes e fachadas. Vamos começar falando das plantas nesta aula. Vamos ao CAD então. Este aqui é o projeto que nós vamos estudar para entender como funcionam os telhados tradicionais. Para que as coisas fiquem mais fáceis para você, eu vou disponibilizar este projeto e a maquete dele para download, lá no menu CAD Express Premium, na opção do material de apoio bônus. Antes de falar sobre o projeto, vamos olhar a maquete dele para observar, para perceber algumas diferenças. Eu fiz aqui neste projetinho, um projetinho bem simples, mas eu fiz 2 níveis de telhado para a gente entender a diferença do funcionamento, do detalhamento desses telhados, a questão do madeiramento, rufos e etc. Quando estamos fazendo um projeto de telhado tradicional, a parte do madeiramento é um pouco mais complexa do que aquilo que nós fizemos no projeto caixote, tendo em vista que a telha de barro, no caso da que eu estou usando aqui, ou a telha em concreto, ela é mais pesada que a telha de fibrocimento e, portanto, precisa de mais apoio. Um outro detalhe é o beiral da casa que nós não tínhamos no nosso projeto. Aqui neste caso eu fiz um beiral de alvenaria, porque eu posso ter um beiral maior. Se eu fizer simplesmente de madeira, eu não consigo um beiral tão grande, principalmente nas laterais aqui, por conta do balanço que vai ter. Um exemplo disso é aqui na varanda do fundo. Eu não consigo ter um beiral muito grande, porque o caibro não sustenta tanto o peso das telhas, e aí ele pode selar, como nós dizemos, ou entortar, empenar para baixo. Para que o beiral fosse maior, eu precisaria ter um apoio, eu vou virar aqui, como este que a gente tem aqui. Eu precisaria ter mais um apoio para cá, para este beiral ser maior. E aí já começa a encarecer o madeiramento e inviabiliza isso. Falando sobre o madeiramento, não se preocupe muito com ele agora. Em geral, quem detalha o madeiramento é o engenheiro do projeto, com base em cálculos que ele aprendeu lá na faculdade e tal. É claro que a gente procura fazer esta representação da melhor maneira possível, mas nós temos que levar em conta também que cada tipo de telha possui uma galga, ou seja, um padrão de distância entre o ripamento. Eu vou te mostrar aqui. Eu vou mudar para o madeiramento aqui, ó. Você vai perceber na minha maquete que o ripamento, os caibros aqui, em alguns lugares ele também é chamado de ripão, ele tem uma distância igual entre cada um. Essa distância é chamada de galga, que é o tamanho que a telha tem. Deixa eu voltar aqui para a externa. Se eu pegar aqui, vou pegar na varanda do fundo aqui, podia ser na da frente também. A telha, ela tem aqui, ó, esse encaixezinho, eu deixei um pouco longe aqui para ficar fácil de visualizar, que apoia aqui na madeira, e o encaixe que apoia na próxima telha para fechar direitinho. Essa distância é um padrão e ela é chamada de galga. Eu vou voltar aqui para a gente ver o madeiramento. Você vê que a gente tem aqui já umas tesouras mais resistentes em relação ao madeiramento bem mais simples que a gente fez no madeiramento do telhado de fibrocimento. E aí eu vou desligar aqui e voltar, deixa eu abrir as layers, eu vou desligar o madeiramento dos caibros, das tesouras e das vigotas para a gente ver. No projeto anterior eu tinha as paredes subindo, as paredes das laterais subindo e formando o caixote. No nosso caso aqui, as minhas paredes sobem e formam para apoiar o beiral em alvenaria. É uma laje que continua a partir disso aqui. Bom, eu não vou me alongar muito aqui na maquete, eu vou disponibilizar ela para você, como eu disse. Então você pode navegar à vontade. Tem aqui a perspectiva interna da casa, sem a parte da cobertura, só as paredes. Eu tenho aqui a planta baixa em 2D, se você quiser ver como que ficou. Temos aqui o corte A,
que depois, quando a gente entrar na parte dos cortes, nós vamos usar isso aqui para entender melhor. O corte B, que é no outro sentido que a gente pega aqui as inclinações dos telhados. O corte C, que na verdade este corte aqui no projeto do AutoCAD eu não fiz ele. Primeiro porque não cabia na prancha, e aí como o assunto é muito semelhante ao do outro corte, do corte B, então eu não fiz, mas está aqui também para você visualizar e entender que ele tem uma diferencinha aqui, que eu vou virar para você ver, que eu tenho uma treliça metálica que apoia as vigotas ao invés da tesoura em madeira que eu tenho no corte B. Eu tenho aqui também a vista do madeiramento, toda a cobertura exposta sem as telhas, e por fim a vista só das tesouras e das vigotas. Aqui o que eu comentei, das treliças metálicas apoiando o madeiramento ao invés de se fazer uma tesoura de fora a fora igual esta aqui. Isso aqui é uma situação bem mais barata e mais rápida para funcionar e mais efetiva. Se eu tiver que fazer uma tesoura como esta aqui em cima, num vão aberto onde eu não tenho apoio, aqui eu tenho o apoio da laje para a tesoura. Se eu faço aqui, eu tenho que fazer uma tesoura bem mais estruturada para que ela não sele no meio, para que ela não fique arcada no meio. Bom, é isso aí. Vamos voltar aqui para a planta baixa no AutoCAD para a gente continuar com as nossas explicações. A única coisa que difere a planta baixa do telhado tradicional para o telhado de caixote é que aqui neste caso especificamente eu tenho a projeção do beiral. Então todo o contorno da casa onde tem o beiral, eu preciso representar a projeção deste beiral. Só que eu represento só o contorno externo. Pode ver que aqui onde eu tenho a diferença, aqui o meu beiral do telhado mais alto que a gente viu aqui na maquete, ó. Por exemplo, se eu voltar aqui, eu tenho o beiral na parte de cima e esse telhado de baixo. Só que na planta baixa eu represento só o contorno completo aqui da casa e não o detalhe do telhado superior em relação ao telhado de baixo. Para criar a projeção é só eu posso fazer uma polilinha ao redor da planta, dar um offset no tamanho do beiral, no meu caso aqui foi um beiral de 80, e aí editar, passar ele para ler de projeção, escrever aqui a anotação projeção do beiral, e é isso aí. A única diferença aqui no meu projeto é que eu precisei ajustar aqui o beiral da varanda, que ele é um pouquinho menor do que o beiral da casa. Tá legal? Bom, é isso aí. Vamos dar uma paradinha rápida e na próxima aula nós vamos falar sobre esta planta aqui, que é a planta de cobertura, que ela já é bem diferente do projeto caixote, ok? Eu te vejo lá.